Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. A gente vai dar continuidade aos panoramas bíblicos do Antigo Testamento e hoje a gente vai falar sobre Neemias. Sim, nós vamos falar sobre Neemias, uma continuação do livro de Esdras, né? No vídeo anterior eu falei sobre Esdras, eu expliquei sobre Esdras, né, sobre esse livro, e eu falei para vocês que Esdras e Neemias eram um livro só, mas ele foi dividido depois de um tempo, né, mais para a modernidade, ele foi dividido no nosso cânon, para poder ficar separado as histórias e também dar uma ênfase melhor em cada história. Então, se você ainda não viu o vídeo de Esdras, eu te indico a ver. Então, eu vou deixar aqui em cima no card ou aqui embaixo na descrição também o link para você poder assistir o vídeo de Esdras e logo após você assistir também o vídeo de Neemias, até para você poder entender tudo que vai acontecer aqui, tá bom? Ele tem uma sequência, ele tem uma ordem, como era um livro só, é uma continuação, e eu vou acabar citando algumas coisas do livro de Esdras, sobre Zorobabel e sobre Esdras, então é legal se você tiver esse entendimento. Como eu falei para vocês no outro vídeo, provavelmente quem escreveu esses livros, o livro de Esdras, que incluía Neemias, foi Esdras. Ele fez essa compilação, tá? Alguns estudiosos acreditam que Neemias possa ter escrito alguns pontos da memória do que ele viveu, do que ele passou. Dá continuidade ao livro de Esdras porque a gente ainda está falando do povo de Israel que foi exilado pelo povo da Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, e já não está mais ali. A Babilônia foi dominada pelos persas. E aí vão acontecer algumas coisas com a chegada de Zorobabel, de Esdras, e agora a gente vai contar o que acontece quando Neemias também é enviado, né? Ele é deixado voltar para a cidade de Jerusalém. Então, quem é Neemias? Qual é a história dele? O que ele vai acontecer no livro dele? É o que a gente vai falar agora. E para começar, eu já peço para você deixar aí o seu like, para você deixar a sua inscrição, o seu comentário. Eu acho que não custa nada, é muito rápido, é muito fácil e ajuda muito a gente chegar mais longe e esse conteúdo chegar para as outras pessoas também, ok? Então, sem demora, vamos começar o nosso vídeo. E quem é Neemias? Neemias, ele é descendente do povo que foi levado para o exílio da Babilônia. E lá, Neemias ele tem um cargo muito importante, tá? Ele é copeiro do rei, exclusivo do rei. Então, isso vai trazer uma influência muito grande, isso vai trazer um poder muito grande para ele, porque ele está diretamente com o rei. Ele tem acesso direto ao rei, ele convive diretamente com ele. E quando a gente lê a história de Neemias, a gente consegue ver que o rei o conhecia muito bem e vice-versa, né? Então, isso traz uma autoridade, uma influência para Neemias. O nome de Neemias significa Deus é o meu deleite, ou Deus consolou. Olha a importância desse nome. Como eu falei nos outros nomes também, Zorobabel e Esdras, agora Neemias também tem um significado muito forte, e a gente sempre vai ver isso, o significado dos nomes, o que o nome quer passar, o que ele quer indicar, o que os pais estavam vivendo naquela época, para colocar o nome do filho. E o que a gente pode aprender sobre o livro de Neemias? O que esse livro tem para ensinar? O que ele mostra? Não só sobre esse homem, mas sobre o povo de Jerusalém, o povo de Israel. A gente vai ver uma história que é feita de oração, de sacrifício e de obstinação. O livro começa com Neemias fazendo uma oração, porque ele está aflito com a situação de Israel, né? Então, os muros estão destruídos, as portas, né, os portões são queimados, e aquilo aflige muito Neemias, um homem de oração, falando com Deus, se lamentando, né, querendo ter cuidado pelas coisas do Senhor. Então ele vai voltar para Jerusalém para poder construir novamente os muros e colocar no lugar os portões de Jerusalém. Ali não era só uma questão de estar tudo destruído, ok? Isso também, mas as cidades, quando tinham muros, quando tinham a sua muralha, os seus portões bem fortificados,
isso tinha um simbolismo muito grande naquela época. E nesse caso, significava aquele povo ter força e ter dignidade. Então, Neemias queria trazer isso de novo. E aí, se você já viu o vídeo de Esdras, você vai ver que eu falo que acontece algo na vida desses três homens. Algo que vai se parecer muito, tá? Aconteceu com Zorobabel, aconteceu com Esdras e agora vai acontecer também com Neemias. Então, não é só uma consequência, mas são pontos parecidos na vida de cada um. E quais são esses pontos? Para a gente lembrar. Todos eles precisam cumprir um chamado, ter algo para fazer, tá? E aí, Deus sempre vai usar um rei que não é servo de Deus, que não serve ao Deus de Israel, para liberar esse homem, para poder ir efetivar esse chamado. E vai dar todo o suporte, vai dar tudo que esse homem precisa. Chegando lá, esse homem vai sempre passar por uma oposição, sempre vai ter um problema, uma adversidade, que ele vai ter que tomar conta, que ele vai ter que tratar, cuidar disso. E todos a gente precisa ver as consequências dos atos deles. Então a gente viu como é que terminou a história com Zorobabel, a parte de Esdras, e como é que vai linkar isso tudo com o final do livro de Neemias. Todos eles passaram pelas mesmas coisas, pontos iguais, com situações diferentes. No caso de Neemias, o rei usado por Deus para ele poder voltar para construir o muro de Jerusalém é o rei Artaxerxes. Então, a gente já tem aqui o primeiro ponto. Os três foram liberados por um rei. E ele vai dar todo o suporte para Neemias, tá? Para ele ter essa jornada de viagem tranquila e poder chegar até a sua terra. E ali, quando ele chegar, Neemias vai liderar o povo a reconstruir o muro e colocar os portões no lugar. Então, quando ele começar a construir, a gente já vê a oposição na vida de Neemias. Assim como aconteceu com os outros homens, a gente vai ver acontecendo com eles também. Existia povo naquela terra, existia outros povos, tanto ali quanto ao redor. E ali vão aparecer três homens que já vão começar a trabalhar fortemente para impedir Neemias de fazer o seu papel, de cumprir o seu papel ali. E eles vão usar de todas as artimanhas possíveis, ok? Para poder atrapalhar. Eles vão enviar cartas, eles vão mandar mensageiros pedindo para que Neemias fosse encontrá-los, para eles emboscarem Neemias. Eles chegam a ameaçar de invadirem a cidade e se confundirem com os homens para poder matarem os homens enquanto eles estiverem construindo. E chega ao ponto dos homens de Neemias, eles trabalharem com uma espada na mão. Então eles trabalhavam com uma mão e na outra mão tinha uma espada se precisasse lutar. Então sempre tinha turnos. Os turnos iam trocando. Quem não estava trabalhando estava vigiando. Quem estava vigiando depois começava a trabalhar, mas sempre com uma espada. E o texto vai dizer que eles chegavam a dormir com as suas roupas para a espada estar do lado, porque se os inimigos viessem, eles teriam como lutar, como se defender. Esses homens, eles chegaram ao ponto de subornarem um falso profeta. E aí o que eles vão fazer? Eles vão subornar esse homem para esse homem chegar até Neemias e falar com ele, olha, eles estão querendo pegar você, eu acho que não tem como você fugir disso, então vamos correr, vamos nos esconder no templo. O que eles queriam era desmoralizar Neemias, porque Neemias, como ele não era um sacerdote, ele não poderia entrar no templo, num lugar sagrado. E aí eles queriam que Neemias se escondesse. Mas, rapidamente, Neemias entende que aquilo é uma emboscada, que aquilo não é de Deus. E ele sai daquilo ali, ele já sabe que é uma armadilha para ele. E ele não cai. Então a gente pode ver que, como aconteceu com os outros homens, tanto Zorobabel quanto Esdras, vão ter oposições. E oposições ferrenhas, né? Então Neemias tem de todos os lados, quem está fora, quem está dentro, está traindo, então sempre tem oposições ali para tentar destruir e atrapalhar o chamado, o que Neemias foi fazer. Mas nada disso atrapalhou Neemias. Tiveram adversidades, mas nada disso parou Neemias no que ele tinha que fazer. E ele consegue restituir, reconstruir
o muro daquela cidade, colocar de novo o portão, os portões, né, nos lugares. Então ele consegue trazer a força e a dignidade que ele tanto queria para aquele povo. E aí, a partir do momento que a obra é finalizada, nós vamos ver Neemias ali chamando Esdras para algo muito importante novamente, para falar sobre a lei do Senhor, ensinar sobre a lei do Senhor, né? Então, a gente vai ver isso acontecendo num festival que vai acontecer de 7 dias. E nesses 7 dias, Esdras, ele vai ensinar a Torá, ele vai ensinar a lei de Deus para aquele povo, e a gente vai ver um grande clamor ali. E junto a isso, nós vamos ver eles comemorando também a festa dos tabernáculos, com textos mostrando toda a fidelidade de Deus com o povo na saída do Egito, tirando o povo da escravidão do Egito. Então eles vão ali declamar, né, o texto da Torá, falando que Deus o guiava de manhã, guiava à noite, que Deus tinha todo o controle, que não deixou faltar nada, que as roupas não se gastaram. Então eles vão mostrar toda a fidelidade de Deus nessa festa. Então a gente vê ali nessa festa confissão de pecados, a renovação da aliança com o Senhor, o aprendizado das leis de Deus e a promessa de cumpri-las. Nós vamos ver o povo entregue àquilo ali, aquela festa, aquela construção, tudo que está acontecendo naquele lugar. É tudo uma grande comemoração. E o livro de Neemias podia fechar aí. Tudo podia estar certo aí, podia estar completo. Mas, infelizmente, não é aí que o livro se fecha. Não é aí que a história acaba, numa comemoração, num momento glorioso, no momento que eles estão confessando seus pecados, se declarando a Deus, aprendendo as suas leis e dizendo que vai cumpri-las. Ah, que coisa gloriosa! Ali podia acontecer o final desse livro, podia terminar no ápice, podia terminar no alto, mas não é isso que acontece. Infelizmente, nós não vamos ver o fim aí do livro de Neemias. Neemias, ele começa a andar pela cidade e ele vê que as coisas não estão funcionando, não estão acontecendo do jeito que eles esperavam. O trabalho de Zorobabel na reconstrução do templo praticamente foi perdido. Por quê? Porque eles estavam profanando o templo do Senhor. Lá eles estavam fazendo coisas que não era para ser feitos na casa, no templo do Senhor. Eles estavam botando pessoas impuras, pessoas que não tinham a autoridade de estar naquele lugar. Então todo o trabalho de Zorobabel estava sendo jogado fora, sendo jogado no lixo. Neemias também vê que o trabalho de Esdras também não estava dando resultado, porque depois de toda aquela comemoração, de toda aquela confissão, eles diziam que iam cumprir as leis do Senhor, mas eles não estavam cumprindo as leis de Deus. E uma dessas provas que Neemias vê que eles não estavam cumprindo, não tinham talvez entendido, ou tinham entendido e só não queriam obedecer, é que eles não estavam guardando o sábado. Eles trabalhavam no sábado, eles vendiam no sábado, eles compravam no sábado, eles não guardavam o sábado do Senhor. Chegou ao ponto de as pessoas estarem vendendo na muralha. Eles esperavam ali abrir o portão da muralha no sábado para poder entrar e vender. Então, nada do que estava acontecendo ali, ou nada do que foi feito por esses 3 homens, estava tendo resultado diretamente no povo de Deus. E por quê? Por que isso não estava acontecendo? Porque o trabalho de Zorobabel, de Esdras e de Neemias não estava dando resultado. Neemias, então, vê que os homens ainda estavam se casando com mulheres estrangeiras. A gente vai ver como é que termina o livro de Esdras, com a separação, com alguns homens declarando se separarem de suas mulheres estrangeiras e mandarem as mulheres e os filhos embora. Mas Neemias vê que isso ainda está acontecendo, ao ponto de os filhos pequenos não falarem a língua de seus pais, a língua do povo de Israel, mas as línguas estrangeiras de suas mães.
Então, Neemias ele fica extremamente irado. Então a gente vai ver uma cena, a gente vai ler, no livro uma cena de Neemias revoltado. Então Neemias começa a bater nas pessoas. Neemias começa a brigar e arrancar cabelo das pessoas e clamar por obediência. Clamar por obediência daquele povo. Aquele povo ele não tinha obediência, eles não tinham temor, não tinham amor pelo Deus de Israel. E o livro de Neemias vai terminar com uma ação parecida do jeito que começou. No começo, Neemias ora por estar aflito pelo povo de Israel. Aqui no final, Neemias ora a Deus, pedindo para que se lembre dele. Que ele fez tudo o que ele podia, da melhor maneira que ele podia. Mas aquele povo não queria obedecer a Deus. Mas Zorobabel, Esdras e Neemias fizeram os seus papéis. E aonde esse livro quer chegar? Porque a gente teve o ápice, teve algo que estava para acontecer de uma maneira tremenda. Era um crescimento, era para a gente ver só o povo crescendo, mas não. Aquele ápice rapidamente cai, diminui, e a gente vê os homens errando bastante. Aonde esse livro quer chegar? O que ele quer trazer de ensinamento para a gente? Para entender melhor o livro de Neemias, a gente precisa conhecer e ler os livros dos profetas contemporâneos a Neemias e o que eles dizem. E aqui um exemplo é o profeta Zacarias. O que Zacarias está escrevendo no livro dele? O que ele fala lá de diferente de Neemias? Lá, Zacarias está falando na Nova Jerusalém, que a Nova Jerusalém não terá muros, porque terá chegada de novas nações, de novos povos que se juntarão ali ao povo de Israel. Essa é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não será guardada mais por muros de pedras, mas pelo Senhor. O próprio Deus vai guardar e proteger esse povo. E aí a gente entra numa contradição. Neemias está fazendo um muro físico. Zacarias, contemporâneo de Neemias, está falando que o povo, a terra da Nova Jerusalém, não vai ter mais muros. Zacarias não está falando de uma maneira física, de um muro físico, mas ele está falando do mundo espiritual. Porque aí ele está comentando que se tivermos paredes, se tivermos muros, o povo estaria bloqueado para a entrada na Nova Jerusalém. Outros povos não entrariam. Nós não entraríamos, os gentios. Nós não faríamos parte disso. Então, quando Zacarias já está falando e profetizando a Nova Jerusalém para frente, ele quer dizer o seguinte: os muros não podem mais existir. Por quê? Porque a gente não está mais cultivando uma coisa exclusiva, mas isso vai ser aberto para as nações. E Deus vai receber todo povo que declarar Deus como seu Senhor, todo homem, mulher que declarar Deus como seu Senhor, será recebido na Nova Jerusalém. Não terá mais muros para dividir o povo de Israel com os outros povos, mas sim o povo será guardado pela segurança do Deus Todo-Soberano. Então, o que acontece para Neemias lutar tanto e brigar tanto para acontecer algo com o povo de Israel, com a cidade de Jerusalém, que Zacarias, que vive na mesma época, fala algo totalmente diferente, profetiza algo totalmente diferente do que Neemias está fazendo? O povo de Israel voltou do exílio, eles criaram toda a esperança com a reconstrução do templo. Eles tiveram todo o ensino, eles tiveram a reconstrução do muro, da sua força e dignidade. Mas o que faltava para aquele povo verdadeiramente era uma transformação sincera. Uma transformação não só social e estrutural, mas uma transformação no coração. Não mais uma coisa externa,
que a gente consegue enxergar com os nossos olhos, mas uma coisa interna que está dentro de cada um. Aquele povo tinha que aprender a obedecer verdadeiramente a Deus. O problema daquele povo era a desobediência. E nós, olhando para essa história, vendo o que eles fizeram, a pergunta que fica é: e nós? Estamos realmente obedecendo a Deus? Fazendo o que Ele deseja, no lugar que Ele deseja, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer? Ou nós estamos só mudando as coisas externas? Mudando as nossas estruturas, mudando a parte social, mudando tudo que o olho pode ver, que o ser humano pode ver, mas a gente tem obedecido verdadeiramente a Deus no nosso coração, no nosso interno? Nós estamos fazendo verdadeiramente uma transformação de dentro para fora, ou estamos deixando as nossas transformações internas do mesmo jeito que aquele povo? Eles reconstruíram o templo, eles aprenderam sobre as leis, eles reconstruíram o muro, mas o seu coração ainda era o mesmo. Espero que tenha te ajudado a entender mais sobre esse livro de Neemias, que agora, quando você lê, você consiga compreender melhor o passo a passo, coisas que você precisa saber para você conseguir compreender o que esse livro quer trazer para você. Então, leia novamente, compartilhe esse vídeo para as outras pessoas, para que elas se questionem, entendam o objetivo desse livro e que tragam para os nossos dias, que traga para uma aplicação pessoal, para saber se nós realmente estamos obedecendo a Deus, se estamos se colocando num lugar de obediência da autoridade e soberania dele. Então, muito obrigado por você ter ficado aqui até agora, ter ficado até o final desse vídeo. A gente vai continuar falando dos panoramas bíblicos. Se você ainda não viu os outros, vou deixar o card aqui para você poder ver a playlist completa de Gênesis até Neemias, tá? E a gente vai continuar a partir daqui fazendo os outros panoramas. Se você ainda não curtiu o vídeo, curta. Se você não comentou, comente o que você achou desse livro, o que você acha, o que mais te tocou, o que mais te chamou a atenção nesse panorama, tá bom? E compartilhe com seus amigos, com a sua família nas redes sociais, no WhatsApp, não importa onde. Fale para todo mundo para conhecer, para aprender mais sobre a história e sobre a palavra de Deus. E não deixe de se inscrever, porque isso ajuda muito a gente crescer e alcançar mais pessoas. Tá bom? Te aguardo. Até o próximo vídeo, até o próximo panorama. Vamos ler?